Oi, gente. Bom, continuando aqui de onde eu parei, eu vou mostrar mais algumas ferramentinhas para vocês. Uma outra ferramenta que é bastante importante aqui no Photoshop é essa daqui, a chamada Pen Tool ou caneta. Com ela, a gente vai fazer vários tipos de seleções. Ela é uma das ferramentas mais usadas para quem trabalha com recorte de imagens, para quem trabalha com ilustração, que quer trabalhar com shapes, né, que são formas geométricas ou formas pré-definidas. E a gente vai ver que ela tem várias opções aqui, mas na aula sobre ela, vocês vão ver que essas opções acabam sendo embutidas nela somente. E assim, ela é super tranquila de usar. Vocês vão ver que muita gente tem medo, mas que é super tranquilo mesmo. Qualquer um consegue usar e consegue fazer seleções muito legais. Outra ferramenta aqui que a gente tem é a ferramenta de texto. Alguns Photoshops, como o meu, ela fica meio travada, mas isso é porque a quantidade de tipografias ou de fontes é muito grande. Então ela demora um pouquinho porque ela carrega tudo, ó, tá vendo? Isso daqui são todas as tipografias que estão instaladas no meu computador. E com ela, vocês vão ver que vocês vão ter todas as ferramentas necessárias para que vocês utilizem textos e façam desde massas textuais até títulos. A gente vai ver aqui como fazer efeitos, tudo vai ficar bem legal. Aqui a gente tem uma outra ferramenta de seleção, que é a seleção direta e a seleção de demarcador. A gente usa muito essa ferramenta de seleção quando trabalhamos com nós, né, vetores. No caso que a gente usa a caneta, depois a gente usa essa ferramenta de seleção direta, que é para selecionar pontos desses vetores ou nós. Aqui a gente tem o shape, né, ou ferramenta de formas geométricas básicas, e a gente tem até umas formas geométricas personalizadas aqui. Deixa eu colocar cancelar. Que são para a gente construir mesmo elementos ou fazer umas máscaras de vetores, algumas coisas assim. Vocês vão ver depois que vai estar tudo aqui. Aqui a gente tem essa mãozinha. Essa mãozinha é para a gente movimentar a tela. Vocês vão ver que, por exemplo, quando está bastante zoom, vou aumentar aqui para vocês verem. Se vocês pegarem com ela, vocês arrastam, tá vendo? Um jeito de usar ela também é segurando a barra de espaço. Quando você está com qualquer outra ferramenta selecionada, você segura a barra de espaço, ela já está aqui, ó. E aqui nela você também tem a de rotacionar, perdão, ou chamada de rotate, que também apertando o R do seu teclado você consegue que ela vai rotacionar a tela, ó. Tá? Eu vou colocar aqui de volta para ela ficar 0 graus. Aqui a gente tem a ferramenta de zoom, que ela aumenta, ela ajusta a tela, ela deixa maior. O menos zoom também aqui, que no caso ele deixa menos. Aqui vocês também conseguem os efeitos de zoom pressionando Ctrl menos do seu teclado ou Ctrl mais. Ele aumenta e diminui. Aqui a gente tem as cores, que no caso aqui são as cores padrões que vem no Photoshop, mas que a gente vai ver que por aqui a gente altera cores, só dá 2 cliques. Vocês vão ver que dá para deixar aqui cores de primeiro e segundo plano. E aqui a gente tem algumas partes que são de máscara. Isso a gente não vai usar tão já. Aqui são os modos de tela que a gente pode visualizar o Photoshop. Ó. Tem a tela cheia com alguns menus. Tem o modo tela cheia sem nenhum menu. Não vou deixar porque senão não vai dar para vocês visualizarem bem. E o modo padrão. Essas daqui são as ferramentas principais aqui desse menu lateral. E aí a gente tem aqui esse menu da outra lateral que ele é personalizável. Esse menu aqui, eu vou começar a mostrar para vocês o que vem no Essenciais ou Essentials. Mas vocês vão ver que depois, de acordo com as necessidades de vocês, vocês vão montar esses menus e vão deixar o Photoshop personalizado de acordo com o que vocês mais usarem. Mas esse daqui, por padrão, ele vem aqui o histórico, né, que vai mostrar tudo que a gente fez. Aqui no caso que eu estava mostrando para vocês as ferramentas, né, então ele vai ficando marcado aqui. Aqui ele vem o navegador, que quando você tem uma imagem, você tem como deixar aqui o navegador para você, por exemplo, estar trabalhando com uma pintura digital, eu estou trabalhando só num pedacinho, mas aqui eu consigo visualizar meu todo e saber que eu estou trabalhando nesse determinado pedacinho. Junto vem o historograma, no caso não tem nenhuma imagem para mostrar, mas ele mostra as alterações que você está fazendo na imagem, no sentido de qualidade, de iluminação e tudo mais. Ele fica aqui, ó. Aqui a gente tem algumas propriedades de imagem. No caso, eu não tenho nenhuma imagem aqui para mostrar para vocês, mas ele fica aqui. Aqui são as informações a respeito do arquivo, né, que você está fazendo.
Aqui a gente tem algumas definições de pincel, que depois eu vou mostrar para vocês como altera. A gente vai ter uma aula só sobre os brushes, como que a gente vai mexer nesses brushes, principalmente para quem for fazer desenho, pintura digital e tudo mais. Aqui a gente tem as ferramentas de caractere e parágrafo. Essa é de caractere, essa é de parágrafo. Vocês vão ver que às vezes clicando em uma delas, abrem as duas, ó. Então, aqui uma do ladinho da outra. São as mesmas ferramentas que a gente tem no menu de tipo e também aqui quando a gente clica nessa ferramenta de tipo, que são as ferramentas que a gente usa para alterar a fonte, para deixar ela itálica, para mexer no kerning, no tamanho, na distância entre as duas, na distância entre uma linha e outra. Isso depois a gente vai mexer de novo. Aqui a gente tem as alterações de pincel, que eu vou também falar para vocês na aula que a gente estiver só sobre os brushes. Aqui a gente tem a parte de cor e amostras. As amostras também são conhecidas como swatches. Elas são, na verdade, paletas de cores. Depois eu vou mostrar para vocês onde que vocês conseguem mais paletas. Aqui tem, ó, só para vocês verem. Aqui a gente tem algumas cores que você pode alterar direto no RGB, né, o sisteminha de cores que é usado aqui no Photoshop. Aqui a gente tem alguns ajustes, né, de imagem, que também eu vou falar depois para vocês melhor. E aqui tem os estilos também. Isso aqui a gente não usa muito, mas dá para usar. Aqui a gente tem as layers, que são assim, o que mais a gente vai usar, que são as camadas onde a gente vai trabalhar, né? Plano de fundo, depois vocês vão ver que vai dar para criar mais. Eu vou ensinar certinho a criar camada e tudo mais, mas é aqui que elas ficam. Aqui tem os canais, que também são conhecidos como channels. Aqui a gente tem os canais RGB, né, no caso vermelho, verde, azul e o canal RGB. Isso também eu vou ensinar vocês a utilizarem, ele ajuda você a tratar fotos, a de repente alterar para que você dê melhor resolução para uma foto ou não. E quando a gente trabalhar às vezes com o CMYK, aqui vai aparecer também o CMYK. E aqui a gente tem os demarcadores ou paths, que é o que a gente vai fazer usando a caneta. Vocês vão ver que ele vai ficar aqui depois, tem como a gente salvar. Isso é muito útil para quem sempre recorta a imagem. Vocês vão ver que isso vai ajudar bastante se você trabalha com esse tipo de coisa. Bom, essas são as ferramentas principais que a gente tem no Photoshop. Essa é a interface principal. O que eu vou pedir para vocês que estão assistindo a aula é que vocês vão olhando, vai pegando, clica em cada uma, clica na tela para ver o que que ela faz, vai testando, vai tentando se acostumar aos lugares onde elas estão. Na próxima aula a gente já vai começar a fazer algumas coisinhas para vocês começarem a aplicar o que vocês aprenderam aqui. E aí, conforme a gente for fazendo os trabalhos, eu vou explicando outros menus, outras ferramentas para vocês. Eu acho mais fácil assim do que eu chegar e explicar todas as ferramentas e falar, vamos usar. Pelo menos assim vocês vão aprendendo na prática. E isso vai fazer com que o conhecimento fixe melhor, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal!